E aí, bem-vindos a mais um vídeo. Vai ser uma análise de VS, foi replay meu do torneio. Eu ainda tô me adaptando a essa rotina nova, voltou aula, voltou começa amanhã, treinamento, trabalho. Então, eu ainda tô meio que organizando tudo, de certa maneira. Então, peço perdão a quantidade de vídeos. Eu vou tentar gravar um monte aqui em sequência. Da tarde, são nesse momento quase 11 horas. É, Então não vai ser muito alto, não vai ser tão efusivo. Pelo menos não esse. Eu acho que quando tiver ter caras e bocas, eu irei tentar não gritar, porque tá todo mundo dormindo aqui em casa. Menos Nena, Nena tá brincando aqui. Nena, a atriz paga. Então vamos começar, né? A gente acabou ganhando o dado contra o do Maresk, que é bom. E abrimos o Dream nesse game, ó. Eu acho que se eu tivesse que mudar alguma coisa nessa mão, seria essa Pantera ser outra carta. Possivelmente uma tech, talvez uma TTT ou uma Trush. Mas assim, insane. Não cometi o erro de me abrir pra, pra draw novamente, então foda-se, já começa de shifter, busca Fenrir, invoca o unicórnio busca buff. Ele mencionou que o banco de som tá diferente. Não, são seus olhos. E que ele dá um keep going. A gente sabe o deck que ele tá jogando. Ele tá jogando de Runic Orchid. Então esse Keep Going só me fez pensar, ok, ele tá com o spells de Runic na mão dele. Então vou dar um fast forwardzinho. Eu acho que eu não preciso explicar tanto o nosso combo. Eu não tenho medo aqui de Nibiru nem muitas coisas assim, porque é um deck de Runic Orchid, então a gente não tá esperando tanta hand trap. A gente não tem muito o que fazer, então mudar esse burn. E aqui a gente tem que fazer o Link 1. Eu podia ter buscado um Jialong, mas eu não teria como. Não teria como buscar a trap de uma maneira resiliente, porque eu não teria como voltar ele pra mão, já que o shift tá rolando. Então acabou que a jogada foi de Razen pra destruir uma carta só. Porque assim, de maneira nenhuma é ruim, a gente tem um campo poderoso aqui. Mas, em especial nessa matchup, onde o teto não é tão alto assim, isso aqui garante que a gente vai se garantir de uma maneira bem segura. Eu não preciso me expor tanto. Ele começa de tip pra adicionar, pega a Fontaine na draw phase. Foi pra mim, ó. Começou ativando. Setou duas, pulou Battle Phase e passou. Ok. Quanto às leituras que a gente pode fazer aqui, na minha cabeça eram spells de Runic e ele tava com medo de eu dar um Fenrir aqui. Em nenhum momento eu pensei muito no que essas cartas eram além de spells de Runic. E esse foi meu erro. Eu acho que esse jogo aqui só não acabou agora, ele só não acaba agora justamente por causa disso. Eu começo no Fenrir aqui pra testar as águas pra um possível, sei lá, draw ou qualquer interação. Tô esperando tomar Flashing Fires e coisas. E qualquer merda, sendo bem sincero. Da normal do Razen efeito. Buscamos o Valius. Vai dar o Razen pra invocar o Jialong. O Jialong entra. E a gente dá o Valius aqui pra voltar. E a gente toma uma Super Poly muito no susto. Aqui a gente pensa um pouquinho. E eu decido dar o efeito de adicionar. Tipo assim, o jogo está num board state altamente controlado. Eu tenho muita card advantage. E a buff meio que defeca na Fountain. Então ele teria que ter literalmente a spell para destruir a buff. E que ele não buscou com essa tip. Eu esqueci nesse momento o que foi que ele adicionou. Ele adicionou a Fountain. Ele adicionou a Fountain, perdão. Então eu não tenho muito medo dele ter aquele spell. A chance não é tão grande assim. Então, no momento que ele tiver 3 spells e traps no grave dele e ele for tentar dar Fountain,
A buff vai ser Chainlink 2. A buff vai banir os coisas face down, ele vai perder o draw, ele vai perder as spells. Então eu não me sinto muito pressionado a me expor e acabar o jogo assim. Se eu tento simplesmente ir pra Battle Phase, eu tomo múltiplas spells de Runic, destruindo minhas coisas, eu perderia recursos que eu não precisaria perder. Esse é o meu processo de pensamento. On second thought, eu provavelmente deveria só ter invocado esse Valius, batido por cima e tentado acabar o jogo. Isso aqui não seria essencialmente game, porque eu não posso banir isso aqui face down. Mas se eu invoco o Raise e dou a pedra pra invocar o Valius, seria. Seria OTK. Talvez fosse a jogada correta a se fazer. Provavelmente era. Só tentar acabar o jogo assim no susto. E pior dos casos, fazer um Shang, sabe? E aí o Shang seria pop, enfim. E lock de zona. Ele tinha Flashing Fire, é a segunda Flashing Fire. Ele vai dar Flashing Fire no coisa. Chain Droplet negando o Fenrir. Eu pensei, mudou a quantidade de monstro. Eu pensei se eu ia redeclarar. Eu acabei decidindo não bater. Eu acho que seria 1006. Aqui iria pra 1002, 1003, 1004, 1005. Então tomaria 100 de dano. Eu vou dar como Shenlink 2 aqui. Banindo as duas spells de Ronick e a Super Poly. Eu não tinha que banir a terceira. Na main 2 a gente volta o Unicorn. E mais uma vez, eu não me sinto nem um pouco pressionado a terminar esse jogo nesse momento. Porque a gente tem um Razen aqui que pode destruir essa merda. Ele teria que ter literalmente duas cartas que fossem coisa pra fazer a play de Orcus. Se ele for tentar fazer a play de Orcus, eu tenho como altar. Se ele for fazer a play de Ronick, eu tenho como altar também. Então eu não estou nem um pouco... Não tô me sentindo nem um pouco ameaçado aqui. Acabou que ele top D com uma tip. Foi um pouco problemático. E pega Destruction, que é alta burst. Como a burst seria destruída aqui, eu não poderia dar na resolução disso aqui, porque a burst tem que banir 3 cartas. Ela fala aqui, não é up to, you can target 3 cards pra banir. Então a gente perde isso aqui, eu sou obrigado a banir mais 4 cartas. E sim, esse foi o terceiro Heavy Borger, não teremos Heavy Borger nesse jogo, o que foi chato. Isso dificulta um pouquinho nossos planos. E aqui, aquele jogo que estava altamente controlado, ficou um pouquinho fora de controle por causa de uma unidade de Runic Tip. Agora ele deu um draw 2, então ele tem muito mais cartas agora. Por mais que eu tenha coisas que eu não usei ainda, ele provavelmente agora tem jogada de Orcus. Ele dá Slam pra invocar, eu vou dar Enchim aqui pra... Ai. Detalhe, isso é tudo na draw phase. Eu ia mencionar isso que eu mencionei no coisa. Ele adicionou um coisa que isso aqui. Era pra adicionar banindo essa merda. Eu vou dar Uni. Uni eu tiro a Little Knight dele. Tirando essa Little Knight, ele não vai ameaçar esse Fenrir rápido. E nem a pedra. Eu acho que tira muito do push, porque como a gente já falou, esse não é um deck. É um deck, assim, com um teto bem baixo. Então. Não tenho muito medo de nada além disso. Ele baniu, ele buscou, eu não posso dar agora o Fenrir monstro. Eu posso dar o Fenrir aqui, mas ele tem a segunda, então eu não me sinto muito tentado a fazer. Eu podia dar Fenrir na Hyuga, mas eu não vejo também tanto motivo. Eu dou Enchim aqui, ele tem também a Freezing Curses. E aí eu vou dar um Fast Forward, porque a gente não tem muito o que fazer. Eu bani 4, era só 3. Enfim. Vou tomar o combinho do Orcus. Mas assim, o que é que esse combinho vai realmente fazer pós... O que esse combinho vai realmente fazer pós... Coisa... Tipo, essa Mascarena vai fazer o quê? Eu não tenho medo da Spellrond, que é o que realmente ele queria fazer. Na Draw ele muda pra Dark, eu não posso dar alvo nessas porra. Eu dou normal do Rei em efeito. Ele dá uma
Destruction pra banir isso. Eu busco uma Mad Love. Ele vai dar Fountain pra dar draw. E aqui em Shen eu vou dar uma coisa pra dar bounce para desencorajá-lo. Fazer alguma coisa, como ele deixou passar, eu dou Raising pra destruir. E aqui como o Raising destruiu e ele não tem Quick Effect disso aqui, o jogo acabou. Porque ele não tem... Ele não tem, assim... Não existem spells de Runic suficiente que me parem nesse momento. A gente vai dar aqui pra pipocar uma carta. E tentar baitar uma possível spell de Runic. Ele deixa passar. Eu miscliquei. Eu destruo aí. Eu dou aqui pra invocar. Eu dou efeito Rise pra entrar. Battle Phase. E acaba o jogo. Game 2. Abrimos bem legal. Carta de side. Combo. Ferri. Entramos legal. E aí nosso oponente vai combar. E de repente a nossa mão não tá mais boa. E de repente a nossa mão não está nem um pouco boa. Por causa dessa desgraça deste token. Ele vai fazer o combo dele. Eu decido dar a minha Ashe aqui. Meu processo de pensamento foi, por mais que ele ainda tivesse o Symbol pra dar, era dando essa Ashe aqui, eu tiro dele muito recurso. Porque eu forço ele a dar o Symbol pra voltar alguma coisa pra essa IP ficar viva. E ele buscou isso. Então, provavelmente eu não vou tomar o campo, nem a trap. Pode ser que ele tenha um dos dois? Pode ser que ele tenha um dos dois. Mas a leitura aqui é que ele tá bastante fraco tentando achar cartas de Runic. Por ele ter pegado isso e não nenhuma das duas que eu mencionei. Ele voltou a Galatea, acertou e passou. Como ele descartou essa Super Poly, a minha leitura era Super Poly. Ótimo draw. Eu mudo isso pra modo de ataque. Eu bato, eu perco. E no final da battle eu dou isso aqui. Acabou que era a Crescendo, que foi hard draw. A gente entra com o Fenrir. Ele deixou o Fenrir entrar, eu dou o Fenrir feito pra buscar. Cometi um pequeno erro de cálculo. Dois stake, a stake vai invocar. Aí eu dou Raising feito, Raising... Perdão, Raising para buscar. Ele perguntou o que é que ele sabia, por isso que mostrou a Raise. Eu busco um Dark. Ele faz SP, dando alvo no Fenrir. Eu dou o Fenrir na Little Knight. E ele dá Little Knight nos dois. E aí, como Shanique 3, eu dou Raising pra destruir. Aí destrói, bane meu Fenrir. E aqui a gente entra na dúvida cruel. Eu pensei muito no que fazer. Eu podia só ter deixado esse Fenrir ser banido pra dar essa Trust, mas ele podia dar a Trust banindo de todo jeito. Então a melhor coisa que eu podia fazer era destruir com o Razen mesmo. Cara. A nossa Trust acaba que vai ser não tão forte como a gente queria, porque como eu falei, quando a gente sai D jogando segundo, a gente tira a Trap. O ideal aqui seria Trap, porque a gente tem os 3 atributos. Então seria tipo Link 1, Trust seta Trap, Razen pra mão, fortíssimo. O problema é que como isso aqui seria basicamente um Link 1 só e um Razen e sei lá, um Impermanence, isso aqui está fraco o suficiente pra gente desesperadamente. Porque ele vai ter isso, ele vai ter provavelmente esse Symbol, ele vai ter como trigar, ele vai ter o push de Orcust no Grave, ele vai ter isso aqui pra buscar. Então ele vai ter basicamente outro... Ele vai ter um Foolish de um qualquer que ele quiser, mais um Summon do deck, mais uma possível Spell de Runic. É um push muito grande. Então, o plano aqui, por pior que pareça, se tornou apenas tentar parar a metade do deck que eu considero mais forte, que é a metade de Orcust. Tomar as Spells de Runic, eu não vou tomar o TK. E me confiar no follow que essa rota vai ser, porque eu não tenho follow, otherwise.
E aí... Será que ele tem a Freezing Curses? Ele teve a Trap pra dar em Shen. Ele busca um Guiço. Ele foi pra main 1, começa de Guiço. Milou, vai me dar token. E a gente não tem muito o que fazer, então vou dar um fast forward mesmo. Galateia, Galateia volta Simbal. Eu não sabia que a Galateia podia voltar sem ter o que voltar. E you can. Legal, não sabia que a Galateia era assim. Ele setou, ele ativou uma return. Cara, tá usando duas return nesse deck. O quão desesperado por draw esse moleque tá. Vai dar um outro draw 2. Ele enviou a minha rota, que foi triste. Deu um slumber aqui pra eu banir. Vai voltar, vai dar draws. Ele já comprou 4 cartas nesse turno. Skip a Battle Phase e passou. Então a leitura aqui... Opa, foi o que a gente quis fazer. Isso foi o que a gente quis fazer. Sejamos completamente honestos. Isso foi o que a gente quis fazer. A gente quis deixar esse jogo só contra o Ronick. O problema foi que o nosso top deck não veio engine. E o que a gente tinha que fazer aqui seria, tipo, tributo summonar um Borger pra fazer um Link 1 e adicionar esse Razen pra eu ter alguma espécie de follow. E aqui eu provavelmente vou perder a base de card advantage que ele vai ter no turno seguinte. Vou até mostrar que ele tinha a Freezing Curse caso eu fizesse Link 1. Ele tinha Destruction pra destruir o Link. Então, esse jogo acabou. Como eu não puxei coisa, eu ainda fiz isso. No que eu fiz a normal suma, eu disse, porra, qualquer spell de rune que eu perco. Vamos pro próximo. Não tem pra que comer tanto tempo assim. Porque a gente acabou de entrar no minuto 30. Então, vamos lá. Eu começo dando aqui. Eu invoco. Meu oponente, depois do efeito Razen, ele deu muitos legais porque está tentando fazer um keep going. Ele deu um keep going. Como o meu oponente deu um keep going e eu sei que ele está jogando de Runic, imagina que ele esteja mais uma vez com muitas spells de Runic na mão. E aí eu vou jogar. Eu vou fazer o combo estendido. Eu vou, mais uma vez, tentar parar a parte do deck que eu considero a melhor. Que vai ser com aquele duelo pra parar as coisas de Runic. De Runic, não, perdão. De. Caralho. Não sei falar. De Orcust. E com isso, tentar ao máximo fuder com a vida dele. Fazer ele jogar com um monodeck que eu não tenho muita dificuldade. Eu passei, e aí no final da main ele dropou o Nibiru. Eu achei meio sujo ele dar esse keep going pra dar o Nibiru quando eu cliquei na end phase, né? É meio. É meio otário. Mas isso é só mais cortesia, é uma unspoken rule do que qualquer coisa. Acontece, faz parte. Então ainda na minha phase eu penso, eu vou dar trust pra olhar a mão dele. E aqui não tem muito o que fazer, né? Eu acho que talvez eu podia tirar uma das spells de Runic. Talvez se eu tiro essa tip e eu só tomo um combo de orcos, não vale tanto. Então era provavelmente pra gente... Meu processo de pensamento foi mais uma vez, eu quero jogar contra a metade fraca desse deck. Eu quero jogar contra a metade de Runic. Então eu vou tirar o Simbal pra ele não ter como fazer Galateia. E é isso. Passei, meu oponente dá um draw, ele começa com isso que eu sabia, ele invocou. Então nós temos ainda Tip Wand desconhecida. Da efeito da menina, descartou a Wand. Nós temos Tip desconhecida. A gente dá aqui pra invocar, mostrando 2 atributos. Era pra ter mostrado o Valios e não o Fenrir, foi um erro. Entra o Razen. Cara, no mundo ideal, isso aqui era um monstro fogo. E se só um monstro fogo, esse jogo seria muito engraçado. Porque... Brá, acabou o jogo. Mas não era. Veio um Borger. Porque eu consigo dar bounce do Razen e aí o Valios vira um pop. Ele ativou o bagulho, ele vai dar tip. Enchen, eu vou dar o Valios. Era pra eu ter feito isso na ativação da Fontaine. Foi um erro. Na real era pra eu ter feito na resolução pra ele destruir na ativação. Mas essa porra não deixava destruir de todo jeito, então foda-se. Eu destruo ela.
Só pra tirar o máximo de recursos possível dele. Agora ele tem na mão dele 4 desconhecidas. Não é isso? Eu acho que é. Descartou a Wand. Ele deu a Tip, ele deu a Flashing Fire, ele comprou 2 e o Dural do turno. É isso, é. São 4 cartas desconhecidas, então provavelmente a gente vai ter que se contentar com ele ter uma jogada de orcos. Ele vai dar um take no meu bicho, tá? No que ele pensa esse Peleron, disse, meu Deus, existe um mundo. Tá bom. O Dural foi meio triste. Eu dou normal do Reis em efeito, eu tomo uma Droplet enviando uma Lightning Storm. Tá certo. Eu faço o Link 1 e eu adiciono o Reis de volta pra minha mão. Eu tomo a Freezing Curse. E ele vai dar um draw. É... chato, tá? Porque o plano se tornou basicamente pegar o Razen de volta pra minha mão e tancar, tá ligado? Tancar não, né? Invocar Razen buscar um fogo, pipocar a coluna. Esse se tornou o plano, basicamente. Vai ser o grind onde os dois decks querem estar, num jogo simplificado, onde o grind de ambos rola. Mas ele tem card advantage, porque isso aqui são basicamente dois nadas, né? Ele top decou maldito Simbal. Eu dou aqui pra adicionar. Eu não tinha motivo de enviar, porque eu não vou morrer. Eu não vou morrer, ele tá de Ronick, ele não pode bater. Faz a Galateia, dá o bagulho, envia o link e passa. Cara, aqui eu me sinto muito confortável. Porque eu dou Razen pega Gial. Razen efeito, revela Gial, invoca. Pronto. Aqui veio o segundo Keep Going. No primeiro Keep Going, meus queridos, eu achei que ele tava sendo um cara legal e só queria que adiantasse o processo. Mas veio o Nibiru na sujeira. No segundo Keep Going, keep seu cu, que eu vou cair nessa porra desse Nibiru de novo. A leitura nesse momento se tornou 100% que a última carta na mão dele é um Nibiru ser primitivo. E essa é a nossa segunda summon. Contem comigo, meus queridinhos. 3. E o log nos mostra que são 45 minutos. E ele está tomando dano. 4. 5. Cadê? Cadê a pedra? Não invocou? Não invocou? Não invocou. Eu deixei. Eu dei a chance. A pedra não veio? Então não vai dar mais. Não pode. Ele tem 3.000 de ataque. Voltamos. Batemos pra 2,9. Damos o efeito pra adicionar do Grave. Peguei o errado. Eu já tenho fogo. Era pra pegar o atributo que faltava. Passamos o nosso turno agora numa boa. Nosso oponente tem um Nibiru e uma desconhecida. Ele dá Simbal. Simbal pra invocar a Galateia. A gente tem que destruir essa Galateia. 100% destruir essa Galateia. Porque essa Galateia pode voltar, pegar a carta, dar mais draws. E o que a gente não quer agora é que ele comece a dar draw de Spirock. Porque a gente sabe que ele só tem uma carta jogável na mão dele. Então a gente tem que destruir essa Galateia no susto. Deu a Tarantes pra take. Pegou o nosso Typhon. Deu a Wand reviveu. Aqui eu decido dar o Borger. Eu podia ter dado mais burn. Poderia. Mas eu achei que eu top DK, sei lá. Qualquer hand trap aqui era muito mais forte. Porque ele não vai fazer muita coisa. Ele provavelmente vai fazer só um dinguiço, enviar e bater. Minto. A Galateia vai buscar a return pra dar draw. Eu queria muito top deck um Ash, porque eu não bani nenhuma hand trap. Tipo, eu tirei muita engine. Aqui tem todas as 3 Ash, 3 Impact. Tem 3 tudo. Eu só quero uma hand trap aqui. Não veio. Chato. Se eu desse burn, eu ameaçava matar ele no turno seguinte. Mas ele vai dar o coisa, vai pegar o return, vai fazer o dinguiço, vai enviar o Borger, vai bater por cima. Mas... nossa.
Entramos no tempo quando ele declara antes dele entrar na Battle Phase. E é isso, ganhamos no tempo. Ronick é um deck chola. Sorry do Maresk, mas é a realidade. Quão simplificado esse jogo estava. A Return ia comprar full combo.